Eu quero falar em como a difícil situação política do país e institucional está empurrando o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é um fenômeno. Na verdade, é uma pessoa preparada por Deus para este momento. Que momento é este do Brasil? É o momento da ira de Deus. O Brasil sempre foi um país do jeitinho, da acomodação, do paternalismo. Todo mundo querendo mamar nas tetas do governo. O Brasil sempre foi este país assim do jeitinho, das coisas erradas e das dívidas nunca pagas, do calote, mas existe um momento do acerto de contas. Ultimamente o país se endividou, muita gente mamou, muita gente recebeu, muita gente usando subterfúgios e falcatruas explorou o caixa, só que o caixa é limitado e o Brasil, apesar de cobrar a maior carga tributária do mundo, apesar disso, o dinheiro nunca chega e não dá nem para as despesas e muito menos para abater ou pelo menos rolar a dívida, que é asfixiante. A dívida é impagável. É bom a gente lembrar, a dívida brasileira hoje ela aumenta, não é que custa, o serviço da dívida é mais do que os juros, tem mais outras coisas e com mais o déficit, porque o governo não paga nada da dívida, não abate nada dela, nem os juros ele consegue pagar, então a dívida está crescendo entre 500 e 700 bilhões de dólares num ano. Não há condições, ela já é de mais de 5 trilhões, a dívida bruta, mais de 5 trilhões, e se somadas as dívidas dos estados e municípios é muito maior, ela é impagável. E isto ainda não é uma situação explosiva, mas é uma situação que aperta o dia a dia. E isso faz com que se torne evidente para empresário que não dá para investir num país que tem futuro incerto. E também o mercado internacional, os investidores também não vão acreditar num país que não tem um futuro garantido. Isto já começa a apertar o país e faz condicionar a situação econômica. A situação econômica é a seguinte: tem que cortar. Agora, o INSS está caminhando no sentido de cortar certas aposentadorias. Sim, alguém que já está recebendo há muito tempo como aposentado por invalidez pode perder essa aposentadoria por invalidez, certas pensões também, LOAs, tudo isso está sujeito a ser perdido. Pessoas que estão recebendo, daqui a pouco não vão receber mais. Daqui a pouco também eles vão introduzir, certamente ainda não está na época, mas vão introduzir descontos para os aposentados. Isso significa corte no valor das aposentadorias. Nem pensar em aumentar, apenas a inflação e talvez nem a inflação seja incorporada aos salários aposentados. E essa é a situação, difícil situação econômica, de aperto. Ainda não chegou ao judiciário e ao legislativo essa situação de aperto, ou seja, os senhores ministros de tribunais, senhores deputados e senadores ainda não tiveram seus salários cortados. É verdade que já tiveram algumas mordomias reduzidas e outras cortadas, mas salários ainda não. Em algum momento, isso vai ter que ser questionado, porque o povo está no aperto, não existem salários, os salários estão diminuindo e os senhores ministros, deputados, senadores ainda continuam recebendo poupudamente. Isso, em algum momento, vai ser questionado, nem que seja pela força. Se não for questionado pela justiça, parece que a justiça está de mãos dadas decididamente com o legislativo para não cortar os rendimentos deles.
mas o povo vai para a rua. A queda da Bastilha na França mostra isso. A situação do Equador, recente situação do Equador, também mostra isso. Quiseram cortar o subsídio dos combustíveis, que lá são subsidiados pelo governo para serem vendidos barato, os combustíveis vendidos baratos para o povo. Se quiseram fazer de uma vez só o corte de subsídios, o povo foi para as ruas, o governo teve que voltar atrás. A revolta do povo é muito grande. Ainda no Brasil, por causa da mídia e de muitos enganos e falácias, o povo ainda não entendeu que a causa do dinheiro está faltando aqui no nosso meio, aqui embaixo, para o povo, é porque tem muita gente mamando lá em cima ainda. O povo ainda não entendeu, mas em algum momento vai entender. A classe média já entendeu, começou a ir para a rua. E é isso que o presidente Bolsonaro pensa e acredita, em que na informação, o povo, pelo menos a classe média, sendo informada, entendendo o porquê disso tudo, o judiciário de mãos dadas com o legislativo, querendo manter essa situação que o país não tem mais condições de manter. Quando o povo entender isso, vai para as ruas contra o legislativo, contra o judiciário. O povão ainda não vai entender isso logo, mas em algum momento vai ficar insatisfeito e vai para a rua também. Certamente confrontos virão. Deus tem nos revelado que virão confrontos, direita contra a esquerda. A direita pensa no dinheiro, sabe qual foi a roubalheira, para onde o dinheiro foi desviado e quem é que está tentando manter isto. A classe média sabe, mais que é dada para a direita. O povão não sabe isto, mas sabe que está perdendo. Por alguma razão está perdendo e sempre culpa o governo. Em algum momento, pessoas do povão vão se levantar contra o governo e pessoas da direita vão se levantar contra o judiciário, contra o legislativo. Esse confronto é iminente. Deus tem nos revelado que este é o confronto que vai gerar a guerra civil, que vai derramar muito sangue no Brasil e já está próximo. Como indícios da proximidade, o presidente Bolsonaro está literalmente perdido na política, ou não. Ele foi acusado de um ponto fraco, que foi o filho dele. Acusado e, por causa de proteger o filho, Bolsonaro se comprometeu com o judiciário, com outros setores e, digamos assim, sujou um pouco o ambiente dele. Por outro lado, ele, querendo uma saída honrosa, está acusando o partido dele, o PSL. Eu acho que é um jogo de compadre, que o presidente não está contra o partido não vai estar contra ele, mas ele está simulando, eu entendo assim, uma saída do partido dele para poder angariar apoio de outros partidos. Eu creio que ele está com uma jogada política. O fato é, ele está muito mal politicamente. O presidente Bolsonaro está sendo atacado terrivelmente pelo judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem um prazo até o recesso de fim de ano, ou seja, na prática até novembro, para tentar apertar o presidente. Legislativo e judiciário estão apertando o presidente para não deixá-lo fazer nada fora da democracia. E vários presidentes no Brasil já caíram por causa disso. O Jânio Quadros só aguentou 7 meses. Quem não é daquela época não conheceu, o Jânio Quadros era um Bolsonaro que prometeu limpar o país da corrupção. O símbolo de campanha dele foi uma vassoura. Ele iria varrer a corrupção, a sujeira do Brasil. Teve uma votação muito grande, foi eleito presidente. Com 7 meses, o Congresso contra ele, o Judiciário contra ele, ele renunciou, esperando cair nos braços do povo. E perdeu. E, infelizmente, sumiu. Na época, sumiu do mapa. O presidente Collor de Mello tentou
promover alguma coisa e logo perdeu o apoio e caiu. O presidenciável Ciro Gomes é um político, já avisou que o Bolsonaro não termina o mandato dele. Tem muita gente que está apostando que o Bolsonaro também não termina o mandato dele. Na realidade, do jeito que está, não tem como. A mídia contra ele, uma campanha terrível de meios econômicos escusos financiando a mídia contra ele, o legislativo, na maioria do legislativo contra ele e o judiciário totalmente contra ele, não tem jeito de o presidente Bolsonaro governar. Mas ele sabe disso. Ele não está querendo contar só com o apoio do povo, ele quer contar com as Forças Armadas também. Ele sabe o que está fazendo, ele não é ingênuo. Um estrategista cercado dos melhores generais estrategistas, ele sabe o que está acontecendo e tem uma aposta naquilo que vai acontecer. Ele não está brincando e nem vai renunciar, como Jânio Quadros. Ele pode sofrer outro atentado, mas renunciar ele não vai. Abrir mão do poder ele não vai. Então, nós sabemos de uma coisa, ele, o capitão, como o rei Jeú em Israel, foi levantado por Deus como um capitão de tropas para fazer uma guerra, na época contra o Baal e contra a família do Acabe e da Jezabel. O Bolsonaro é levantado por Deus para fazer uma guerra contra o petismo e certos meios que apoiaram o petismo e se deram à corrupção. Ele não parou, ele tem muitas informações, está totalmente travado pela justiça, mas ele não está morto e não está desesperado. Bolsonaro está estrategicamente preparando o terreno. Mas acontece que os adversários dele sabem que se ele chegar até o final do ano, eles não conseguem mais derrubá-lo, porque ele vai se fortalecer. A questão política é muito fácil de resolver, é só fazer acordos com outros partidos. Por alguma razão estratégica, Bolsonaro ainda não quis fazer acordos com os outros partidos. Então, por isso que ele tem o legislativo contra ele. Para ele ter o legislativo, na maioria, a favor dele, é muito fácil. É só fazer acordo com mais uns 2, 3, 4 partidos, dando cargos, que ele consegue, da noite para o dia, a maioria no Congresso. Isso, para ele, não é o mais importante. Ele não cai por impeachment e coisa desse tipo. Mas os adversários sabem disso, estão desesperados, principalmente o STF, e junto com a mídia, uma campanha orquestrada, querendo derrubar a Lava Jato, derrubar o Moro, atacando os ministros de Bolsonaro, para, por fim, atacar a ele. Esta é a estratégia dos adversários, que já estão desesperados, correndo contra o relógio. Os adversários aparentemente estão vencendo, apertando e empurrando o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro sabe o que está acontecendo. Essa gente que está apostando que vai derrubar o Bolsonaro até o fim do ano, eles têm pressa. O judiciário, na verdade, tem um recesso de fim de ano. Só até novembro eles têm que conseguir resultados. E o que eles querem? Soltar Lula e essa prisão segunda instância. Eles querem apertar bastante o Bolsonaro. Querem ver se conseguem tirar o Moro e coisas desse tipo. Eles querem enfraquecer o Bolsonaro para atentar contra ele. Mas o Bolsonaro também sabe o que está fazendo, não quer necessariamente soluções pacíficas, ele está preparado para a guerra, está preparando as Forças Armadas. Vem dias muito difíceis sobre o Brasil, mas é bom sempre lembrar, isto é revelação de Deus que está se cumprindo, e isto tem um propósito de Deus, que é apertar o Brasil para apertar o povo de Deus no Brasil.
a ira de Deus sobre o Brasil com tudo que está acontecendo, e o pior que ainda vem que vai acontecer é para apertar o povo de Deus no Brasil para que se arrependa e se volte para o Senhor. Este é o propósito de Deus. Procure entender, meu irmão, minha irmã, esta situação do ponto de vista de Deus, porque vem dias muito piores sobre nós. Isso é para despertar os crentes acomodados, os que são líderes e estão dividindo o povo de Deus e se refestelando ainda com as benesses do mundo. Líderes evangélicos que estão se enriquecendo, estão se aproveitando do mundo, estão gostando das coisas do mundo. A mão de Deus vem pesar sobre esses também. O propósito de Deus é despertar o seu povo e você faz parte disso também. Por isso está passando o que está passando e vai passar coisas piores também. Você ouve a Web Rádio Ramá.